como segunda-feira foi aniversário do Lar Infantil Marília Barbosa, 68 anos de trabalho, de amor, pediram para que eu fizesse a prece, porque eu sou a filha mais velha da casa. Cheguei aqui antes do seu Hugo, e o seu Hugo nos deixou e eu ainda estou aqui na luta, graças a Deus, e agradeço, porque amo muito o que eu faço nessa casa. Então, elevemos os nossos pensamentos, sempre confiantes no Papai do Céu, rogando as bênçãos do amparo, da saúde, principalmente nessa fase em que estamos passando. Vibremos sempre com muito amor, para que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê aquela paz tão necessária para vencermos os nossos problemas e continuarmos buscando a nossa evolução espiritual. Jesus, educador da humanidade que disseste, deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a ensinar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinho. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor. Que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinho, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu faça renascer seu coração. Dá-me essa força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Hoje, os trabalhos da casa estão a cargo do nosso irmão, Dr. José. Creio que ele não precisa de apresentação, porque de vez em quando ele está aqui falando para nós. Que Jesus o abençoe e o fortaleça cada vez mais nesta retinha do bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí no fundo? Ótimo. Penso que nós estejamos vivendo um momento em nossas existências em que nunca foi tão importante a oração nas nossas vidas. Para aqueles que nunca tiveram hábito, tiveram que aprender. Para aqueles que já tinham, tiveram que multiplicar. Vivemos uma hora muito especial, não só na humanidade, mas nas nossas vidas particulares. Se cada um for analisar com muito carinho suas casas, seus lares, vocês vão ver que nós estamos todos passando pela prova de fogo, que é na verdade a libertação dos nossos espíritos, das nossas quedas morais do passado, para merecermos um futuro livre, para vivermos e construirmos a paz que nós tanto buscamos e que necessitamos. Então hoje eu vou apresentar a vocês uma história, um fato, que normalmente eu narro durante as palestras, mas eu vou apresentar as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, ele contando, ele falando. E esse fato, ele vai nos colocar na dinâmica da prece, para que a gente entenda o mecanismo da oração, a importância e como ela funciona. Então eu vou apresentar nessas lâminas o livro Dramas da Obsessão, psicografado pela querida médium Ivone do Amaral Pereira. E o Dr. Bezerra conta um fato vivido por ele, onde ele vai apresentar 3 situações bastante distintas do mundo em que nós vivemos e do mundo espiritual.
Um é a residência, onde se passa a dificuldade, a luta probatória. O outro é o mundo espiritual superior em torno da Terra, onde o Dr. Bezerra está em atividades. E o outro são as altas esferas onde vivem os apóstolos de Jesus. Tudo isso se comunicando, todos esses meios se comunicando através de uma singela oração de uma mulher devota pedindo por alguém que está passando por um momento muito doloroso. Então vocês vão ver o mecanismo da prece em ação. Allan Kardec, neste capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já nos explica que a prece vai funcionar assim, que o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo como se transmite, o pensamento, porque a gente sabe que a voz vocês ouvem por causa do ar, o som é transmitido através da atmosfera, mas a hora que você sai da atmosfera terrestre, o som já não tem como se transmitir, a luz sim, mas o pensamento, vai nos mostrar pela doutrina espírita que ele vai ao infinito. Então ele vai dizer aqui: seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele, nós vamos então estudar esse mecanismo. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres, encarnados, desencarnados, mergulhados nesse universo de energias. Não existe vazio. Encarnados no que os espíritos superiores chamam de fluido universal. Hoje, a física, através da física quântica, nos diz: não existe vazio no universo, não existe vácuo, tudo é energia, em todos os lugares existe energia. Então, através do Livro dos Espíritos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver a presença dessa energia que é por onde se transmite o pensamento, que ocupa todo o espaço. Esse fluido, ele recebe o impulso da nossa vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença: as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então o que ele está dizendo? Que esse fluido recebe o impulso da nossa vontade. Então quando entra a palavra vontade, gente, vai entrar maior vontade, menor vontade, nenhuma vontade, muita vontade. Então a força do pensamento se deslocar no universo vai depender da força da vontade de quem está pensando. Se é uma oração, vai depender da força da fé de quem está orando. Se você crê que você está emitindo um pensamento que alguém vai ouvir, você emite com muito mais força essa energia e ela vai chegar mais rápido ao seu destino. Então aí entram os fenômenos da física, mostrando que uma prece nunca é igual a outra. Por isso que o Espiritismo vai nos apresentar a prece do homem de bem, que tem mais poder do que a prece de uma pessoa comum, em função desses valores que ele adquiriu e que faz com que a oração alcance maiores distâncias, alcance espíritos mais elevados, não é? Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra, no espaço, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, aí olha como ele já fala de energia. Uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Isso tudo é a teoria, gente, que vocês vão ouvir agora, vão ver na prática, como que é. É lindo o fenômeno da oração. Então aqui vem essa informação. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. E é desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontre. Qual que é a diferença, por exemplo, de eu ligar de um celular para alguém, de eu ligar de um telefone para alguém? Quem procura
no espaço, o sinal vão ser as ondas do celular. Quando eu estou orando, quem procura são as ondas do pensamento. Então a diferença é assim: quando a gente ligava de telefone fixo para alguém, você sabia que a pessoa, para atender, ela tinha que estar perto do telefone, senão ela não iria, ou nem ouvir tocar o telefone. Quando passou a existir o celular, você sabe que a pessoa pode atender mesmo você não sabendo onde a pessoa esteja. Você sabe que ela pode atender, só que você não sabe onde ela está. Às vezes você liga a pessoa: oi, alô, oi, tudo bem? Você pode falar: olha, eu estou aqui no México. Porque às vezes fala: nossa, eu não sabia, desculpa. Então você não sabe onde a pessoa está. Quando você ora, você não tem ideia de onde o Espírito está, mas essa corrente mental vai chegar exatamente onde a sua sintonia vai te levar, vai te conduzir. Por isso que a prece sempre terá o destino certo. É desse modo que a prece é ouvida em qualquer lugar em que se encontrem os espíritos. Hoje o celular ajuda a gente a compreender bem essa fenomenologia, porque onde a pessoa está, ela recebe aquele sinal que chega. E é dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem inspirações e que as relações se estabelecem. Então este é o livro. Essa capa é muito antiga, hoje tem capas bem mais modernas. Eu tenho esse livro muito antigo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, gente, ouço o Dr. Bezerra. Eu peguei só tópicos, eu não vou pôr o livro inteiro. E outra, essa narrativa dele é no final do livro. O livro todo é sobre a história de uma obsessão. Quando termina, ele conta uma outra história. Essa outra história que eu vou contar para vocês, que é bem curta, que narra o sofrimento. Eu vou fazer um resumo para que vocês entendam. Narra o sofrimento de uma mulher que se endividou muito profundamente numa vida no século XVIII, 1700 e pouco. Ela veio de Portugal com o marido para o Brasil. Aquelas viagens demoravam meses de navio. Chegaram ao Brasil, ele muito rico, já com uma fazenda, foi viver na fazenda com a mulher. Só que uma época ele teve que voltar para Portugal, e tanta demora para chegar, o tempo que tem que ficar para voltar, ela se envolveu com uma outra pessoa. E nesse envolvimento com uma outra pessoa, que era muito amigo do marido dela, ela engravidou. E ela deixou a gravidez ir até o final, quando recebeu uma carta dizendo que o marido estava vindo, já o navio estava para chegar poucos dias, e o neném estava nascendo. Então ela tinha ideia, provavelmente, de dar aquela criança. Tudo se acontecia dentro de uma fazenda, ninguém na cidade ficava sabendo. Mas aí ela ficou apavorada, chamou o escravo dela, que eles tinham comprado um escravo, mas deram a ele a carta de alforria pela confiança que tinham nele, e pediu para ele se livrar daquela criança, matá-la. Quando ela nasceu, gente, não foi quando descobriu que estava grávida. A criança deu os primeiros vagidos do nascimento, os primeiros chorinhos, o escravo levou, matou aquela criança, para que não tivesse ela não passasse pela dificuldade de ter que encarar o marido pela traição que ela fez. E um crime que não foi desvendado pela sociedade local, mas que pela justiça divina teria de ser punido mais cedo ou mais tarde, porque à medida que o espírito evolui, a sua consciência não mais permite que ele viva em paz enquanto ele não ressarcir seus débitos perante a justiça de Deus. E se ele demora para evoluir, a justiça de Deus chega antes que a consciência tenha amadurecido e faz com que ele tenha de aprender da mesma maneira, ele tenha que quitar seus débitos. Então conta o Dr. Bezerra. Agora o Dr. Bezerra falando: encontrava-me em certa reunião muito solene no espaço, durante a qual se prestava um culto ao Criador com os pensamentos conjugados em prece. E de súbito, porém, quando mais dúlcida era a minha elevação mental, no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um estremecimento forte. Você vê agora, ela vai falar da energia do pensamento. Como se vigoroso contato elétrico comunicasse as minhas sutilezas de compreensão uma ordem,
provinda de superiores camadas hierárquicas. É aí que eu disse para você. Dr. Bezerra está no mundo espiritual elevadíssimo em torno da Terra. E ele está recebendo uma ordem telepática, mental, de esferas altíssimas. Então, veja, são 3 ambientes diferentes. E o pensamento é a comunicação. É uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves, essa mulher. Agora arrependida, entra num grande e doloroso resgate para o apaziguamento da consciência. Quando a gente entra no livro dos Espíritos e começa a estudar, existe alguma maneira da gente viver em paz na Terra, onde a gente tem que espiar, provar? Tem como a gente ter felicidade, uma felicidade relativa? E os Espíritos superiores respondem que a felicidade relativa na Terra, ela é possível, desde que a pessoa tenha materialmente o necessário para viver, e moralmente a consciência em paz, e tenha fé na vida futura. Essa é a condição para você ter uma relativa felicidade no mundo que nós vivemos. Materialmente o que é necessário, moralmente a consciência em paz. Então olha aqui, para o apaziguamento de uma consciência, porque essa mulher no mundo espiritual estava atormentada, era um espírito de sofrimento, provavelmente viveu anos no umbral, provavelmente padeceu muito, foi socorrida, foi resgatada, se arrependeu e voltou para quitar seu débito. E onde era a área do seu débito? Na área da sexualidade, na área da maternidade, na área do crime, que matou uma criança. Tá? Então, diz aqui, será necessário. Então o Dr. Bezerra está escutando uma voz vinda de planos superiores para ele, dizendo: será necessário socorrê-lo para quê? Para que ela não sucumba antes da época prevista pela lei. Porquanto sucumbir agora absolutamente não convirá aos seus interesses espirituais. Ela está na Terra para resgatar o débito. Se ela desencarnar, ela não resgata. A desencarnação seria um alívio para ela. Ela não pode, ela tem que primeiro passar pelas expiações. Aí, esse espírito de altas esferas, que vocês já vão ver quem é, ao Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, diz assim para o Dr. Bezerra de Menezes: clama pela intervenção dos poderes celestes, no melindroso momento, em brados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sobre os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno, e que junto da enferma se encontra. O Santo Antônio está dizendo, eu estou chamando de Santo Antônio só para ser reconhecido, Antônio de Pádua, que aqui o Dr. Bezerra vai dizer, foi um dos apóstolos de Jesus reencarnados na Idade Média, viveu na época de Francisco de Assis. Os dois tiveram momentos juntos aqui na Terra. Foi muito importante a presença de Antônio de Pádua em determinados momentos da vida de Francisco de Assis. Inclusive numa das visitas ao Papa daquela época, quando chegam os pobrezinhos de Assis, numa entrevista, que aquela corte toda cheia de usura e luxúria e toda o pseudo-poder, eles ridicularizam por dentro de si aqueles pobrezinhos chegando, falam, agora é a vez deles falar, porque era um concílio que estava tendo. E a ordem dos falados menores já existiam. E quem ia falar agora seria normalmente um dos falados, mas foi Antônio de Pádua que falou. E ele deu um show, porque ele era um grande orador antes de ter se tornado o santo que ele foi. Então Antônio de Pádua, estude a história dele, é muito bonita a história de Antônio de Pádua. E ele visitava Francisco de Assis. Então ele, diz o Dr. Bezerra, foi um dos apóstolos de Jesus. Então se a gente lembrar lá, teve Natanael, que diz que depois passou a se chamar Bartolomeu, teve Tiago Maior, Tiago Menor, teve Mateus, teve 2 Judas, então você vai, um deles reencarnou como Antônio de Pádua, um desses apóstolos. E Antônio de Pádua estão lá nas esferas superiores, mentalmente, pela corrente mental do pensamento que Allan Kardec está apresentando no Evangelho segundo o Espiritismo, que através do fluido universal se propaga, está dizendo assim para o Dr. Bezerra: tu Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, é o nome do Dr. Bezerra,
Tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso do amor ao próximo para a edificação do teu espírito à face de Deus. Vai, pois, atende ao aflito de chamamento. Então ele recebeu uma prece lá nas esferas elevadíssimas e ele passa a tarefa para o Dr. Bezerra em torno da Terra, que é um dos espíritos mais elevados que a Terra conhece. Socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio de Pádua, aí está o que ele fala da reencarnação, velará por ti, velará por ela, por ti e por ela, quer dizer, por ele que está socorrendo e por ela, em nome do Mestre Nazareno, e que o Criador vos envolva a todos na sua paternal clemência. Então daí conta, isso é o Dr. Bezerra contando. Aí ele diz assim: a ordem chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas, e a resposta do céu através de uma ordem vibratória ainda mais veloz. Quer dizer, alguém orou da terra, alcançou Antônio de Pádua onde ele estava, e a ordem de Antônio de Pádua foi mais rápida ainda do que a prece da mulher segundo o Dr. Bezerra. Aí ele conta: corria o ano de 1910, por todos os recantos da habitação, até ele chegou no lugar. É uma casinha numa região do estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha do Rio de Janeiro. Todos os recantos da habitação havia um suave balbucio de preces que repercutia, predispondo o ambiente às inefáveis, quer dizer, inexplicáveis influências das esferas do amor, para tanto valendo-se de vibrações harmoniosas conducentes a Deus. Numa câmara ao lado, encantadora mulher, acusando aproximadamente 35 primaveras, apresentou-se à minha vista. Ao lado do quê? Ao lado da mulher grande. Então tinha uma câmara ao lado, assim, tinha um quarto com a mulher passando mal. E não num cômodo ao lado, é isso que ele está dizendo. Numa câmara ao lado, apresentou-se à minha vista, prostrada de joelhos, mãos cruzadas, em súplica, orando com fervor. E uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme, argêntea, quer dizer, cor de prata, e bela, elevava-se do seu coração pelo ardor da prece à procura da proteção do alto. Essa coluna, traduzindo propriedades magnéticas, fora que provocara a atenção da espiritualidade superior e a respectiva ordem por mim recebida para urgentemente partir em socorro a uma parturiente em perigos extremos. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa. Uma mulher está morrendo, uma amiga começa a orar, ora para Santo Antônio, de quem é devota, de joelhos, provavelmente católica, ele mesmo disse no livro, provavelmente ligado à igreja católica. Antônio ouve, aciona o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra vai à casa, já chegou, tudo em minutos, já chegou, já está lá na casa. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa no que ele possui de mais angelical e comovedor. Uma mulher, uma jovem viúva, simples, modesta criatura terrena, que, fortalecida pela sua confiança de crente, atirava os próprios pensamentos pelas profundidades do incognoscível, do desconhecido, na súplica de uma assistência suprema aos céus para um ser amado que sofria. Olha o poder da oração, né? Ela orou e essa oração chegou exatamente para quem ela queria que chegasse, onde quer que esse ser estivesse, por mais elevado esse espírito fosse, e por mais sofredor fosse essa mulher, por menos elevada que ela fosse, ela conseguiu fazer com que sua prece chegasse, sensibilizasse, acionasse o socorro em direção à amiga dela que estava morrendo. Aí ele entra na cama, no quarto da mulher, e o que ele encontra? E chegando à câmara, onde o drama cirúrgico se desenrolava, eu percebi, enternecido, que meu pobre colega terreno, Dr. Bezerra, era médico,
Tinha um médico encarnado ali cuidando da mulher em 1910, gente, sem condições nenhuma. Evitava todos os esforços para levar a bom termo o seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la, de modo a salvar também o nascituro, cuja morte intrauterina se verificar. Olha ela dando conta do débito passado. Então agora é ela que está perdendo o filho que ela não queria perder. Agora ela está perdendo sem querer perder. É a dor de não poder ter o filho que está ali na sua mão na hora do parto, porque ele vai morrer na hora do parto. Você veja que interessante, como que é a justiça divina, que foi o mecanismo das leis de Deus, né? Então a criança já está morta, não é? Como que está a mulher? Diz o Dr. Bezerra, arquejante, no auge dos padecimentos físicos. Arquejante é respirando com dificuldade, né? Para o sucesso da maternidade. Angelito, o nome dela, mal cloroformizada. Antigamente o único anestésico que existia era o cloroforme. Eu, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui operado das amigas com cloroforme. Eles punham uma máscara, você respirava, adormecia, eles operavam, se acordava e estava operado. Então ela estava mal cloroformizada devido à falta de socorros precisos e encontrava-se em perigo de morte. Só que não havia interesse na programação dela. Mas aí vem a pergunta: se está na programação dela passar por uma dificuldade que começaria ali, então ela não podia morrer. Se aquela mulher não estivesse ali do lado orando, se Antônio de Pádua não tivesse ouvido, se o Dr. Bezerra não tivesse vindo, ela teria desencarnado. Então vamos continuar. Uma faixa luminosa, porém cintilante, quais raios de flúvios celestes, incidia sobre a cena trágica, provinda do alto. Quer dizer, aquele ambiente estava, e embora a tragédia do momento para o médico, para a mulher, para a amiga, para o mulherado, descia dos céus uma faixa luminosa, cintilante, quais raios de flúvios celestes, que incidia, que inundava, que irradiava sobre aquele ambiente. Então o ambiente estava em luz. Então, por mais que aquele momento parecesse para nós aqui na Terra, possa parecer um ambiente de escuridão, porque nessa hora a nossa fé vai embora. Nessa hora a gente pensa que Deus não existe. Nessa hora a gente fica inseguro. Tudo de ruim está acontecendo, porque a gente não lembra que a gente reencarnou para passar por determinadas provas, dos quais muitas vezes a gente participou da decisão dos espíritos superiores de atravessarmos por aquele momento. Você quer limpar sua consciência? Então vamos escolher uma prova para você. Que tal passar por essa prova? Eu preciso passar para estar em paz. Ah, mas vai matar uma criança no ventre, gente? Só para ela ficar livre da consciência? Não, não vai matar uma criança no ventre. Nós vamos resgatar aquele indivíduo que matou a criança. Ele que vai passar pelo sofrimento que a criança passou no ventre. Não foi ele que foi o assassino daquela neném que acabou de nascer? Ah, mas foi mandado. Mas ele não tinha dificuldade para matar. Se vocês vão ler a história, vocês vão ver que ele já tinha matado outros, ele era um criminoso. Ele estava lá como escravo, mas por confiança dele, mas ele tinha já sido criminoso. Então ele também estava resgatando, mas ali na condição do feto, na condição da criança que ia nascer. Então ele passa pelo que ele fez aquela criança passar. Ela passa pelo que ela fez a criança passar. Então, mas era um momento iluminado, gente. Olha essa luz desse momento, para entender essa luz aqui, essa faixa luminosa, porque muitas vezes o momento que parece ser o momento mais angustiante da nossa vida, quando parece que Deus não está presente, vocês vão ver que mesmo que não fosse feita essa prece, a luz já estava presente, porque era um momento programado para a evolução daquela criatura. Era um momento superior, não era um momento de abandono, era um momento de proteção. Olha aqui o que diz o Dr. Bezerra: vultos angelicais
não apenas os integrantes da falange de Antônio de Pádua. Então aquela prece foi um socorro a mais, mas já havia obreiros comuns e permanentes da beneficência de Dr. Bezerra, destacados para a cabeceira dos enfermos, que permaneciam ali vigilantes. Ela já estava sendo cuidada, independente daquela mulher ter feito a prece, fazer ou não aquela prece, dispostos a uma sagrada assistência, pois as leis da criação, diz Dr. Bezerra, provêm sabiamente as necessidades gerais do universo, não esperando as súplicas humanas para atendê-las. Entenderam isso, gente? É um dos momentos mais sublimes da vida daquela mulher. Então nunca iria faltar o socorro para ela. Mas receber um reforço desse não faz mal nenhum, né? Bem depressa, o Dr. Bezerra chega e percebe que o espírito da mulher que está morrendo ali, está desencarnando, que não vai desencarnar, ela já está fora do corpo, pelos laços que se afrouxaram com o cloroforme. Bem depressa me defrontei com o espírito da Angelita, cujo corpo, no momento imerso em estado comatoso, que a anestesia aprofundava, permitia que ao espírito, né, a permanência lúcida nas regiões do invisível propícias à sua recuperação geral, debulhadas em prantos. A pobre jovem parecia inconsolável, ao passo que ao seu lado entidades amigas confortavam. Era o momento dos mais importantes da sua vida. A gente vem para a Terra, esquece os compromissos e pensa que o momento mais importante é quando a gente compra a casa, quando consegue o primeiro emprego, quando nasce o primeiro filho, às vezes o momento mais importante é o momento mais doloroso. Então esse momento está cercado de entidades amigas. E uma entre essas entidades amigas dirigiu-se, disse o Dr. Bezerra, dirigiu-se à minha modesta individualidade, benevolente e amável, e disse assim, agradeço-vos, caro irmão, o eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno da minha pupila Angelita. Quem era ele? Eu que escrevi aqui. Era o seu anjo da guarda. Anjo da guarda é um espírito protetor que nos acompanha desde antes do nosso nascimento, que ajuda na nossa preparação, que não nos abandona no caminho, que fica conosco até a nossa desencarnação. É o Emmanuel Chico Xavier, que acabou tendo reencarnado antes de Chico desencarnar, porque o Chico não queria ir embora, né? Não ia. Aí Emmanuel acabou reencarnando antes do Chico partir. Mas foi o anjo da guarda do Chico, o grande protetor da vida do Chico. Todos nós temos. Por que eu pus aqui? Para que vocês vejam, no Livro dos Espíritos, na questão 491, está escrito lá um capítulo sobre os anjos da guarda. Qual é a missão do Espírito protetor? A resposta, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. Veja que são coisas diferentes. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Veja quantas tarefas, são tarefas distintas. Na hora que está abatido, levantar o ânimo. Na hora que tem que tomar decisões, conselhos, né? Então, auxílio tem várias tarefas o benfeitor, e todos nós temos guias e protetores. Então a Angelita nunca esteve sozinha, principalmente para este momento. Então ela já estava amparada por esse benfeitor, ela estava amparada por aqueles guias que estavam já na casa, e o Dr. Bezerra chegou pelo pedido da prece, o pedido de Antônio de Pádua, a ordem superior, e ajudou, porque a criança não saía do ventre. E porque ela não saía, ela foi tendo rupturas, rompeu bexiga, rompeu tudo. Bom, ela ficou 11 anos paraplégica na cama, que foi a sua verdadeira expiação, desencarnando um espírito em paz com a sua consciência, podendo, segundo o Dr. Bezerra, 12 anos depois,
ela foi evocada pela Sarita, que é essa senhora que rezou ali com 35 anos de idade para Santo Antônio, ela 12 anos depois da morte da amiga, quer dizer, 23 anos depois, porque ela ficou 11 anos doente, mas 12 anos no mundo espiritual, ela teve contato com o espiritismo, com uma médium, e pediu notícia de uma grande amiga que havia partido. E a Angelita veio e dá uma mensagem já com um espírito que está livre de débitos ligados àquela existência, àquele crime. Se ela tiver outros de outras épocas que não tenha sido quitado, terá que voltar mais cedo ou mais tarde, porque nos diz o Espiritismo, as vidas são solidárias para o espírito, quer dizer, a gente tem várias vidas para a gente poder se desincumbindo dos nossos erros. A partir do momento que estejamos livres, nós passamos por provas para evoluir, para crescer, nos tornarmos espíritos melhores. Por isso eu fiz questão de acrescentar essa questão do Livro dos Espíritos nesse trecho, porque depois que o Dr. Bezerra foi, ajudou a criança a sair, interrompeu o processo, o risco da morte da Angelita em hora inoportuna, ele vem para o Dr. Bezerra e diz: agradeço-vos, caro irmão, o eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno da minha pupila. Quer dizer, ele era o espírito protetor de Angelita. O que importa dizer, se tal como se encontra, estará ela apta ao testemunho indispensável às leis eternas, para o qual preferiu nascer. Olha o verbo que o coloca aqui. Veja bem, o benfeitor dela está dizendo para o Dr. Bezerra. Então agora ela está apta para dar conta do que ela veio fazer na Terra, espiar os seus débitos. Então vai ficar na cama, paraplégica, 11 meses, ter perdido o filho, que era provavelmente o primeiro filhinho dela e era a segunda história. Mas ela passou por uma prova muito difícil para alguém que está na vida, quer ser mãe, não consegue, morre na hora do parto, morre a criança. Então, e ela não desencarnando, ficando paraplégica, ela está em condições então de enfrentar os testemunhos para os quais ela veio. E o que eu pus aqui, eu grifei em amarelo? Diz o Dr. Bezerra que o benfeitor dela diz: para o qual preferiu nascer. Então foi ela que preferiu. Então vocês vão no Livro dos Espíritos, vocês vão lá na questão 258 até 273 e vão ler o que é um planejamento reencarnatório. Chama-se a escolha das provas. Quando que nós participamos, todo mundo participa, depende do grau de evolução da criatura. Evolução que a gente diz é da consciência, porque às vezes você tem a consciência já bem amadurecida, mas moralmente você não tem a vontade de se redimir perante a lei de Deus. Então, no caso aqui, ela preferiu nascer, quer dizer, eu quero enfrentar, quitar-me dessa dívida, eu vou à Terra para isso. Eu vou à Terra para isso, para então estar livre, para voltar ao mundo espiritual. Por isso que Jesus veio nos dizer: meu reino não é deste mundo. Porque é quando a gente se liberta deste mundo, que é um mundo de expiação e provas. O reino de Jesus é um mundo puro, de espíritos puros. Não é um mundo de expiação e provas. Então aqui é um mundo de passagem, de libertação. Se a gente se liberta, a gente adentra um mundo espiritual mais elevado. E se vai reencarnar de novo, vai ser em mundos melhores, onde vivem almas mais evoluídas, ou aqui na Terra, em missão ou em tarefas específicas, a pedido, por necessidade, por prova, mas é diferente, não é por débito. Vocês conseguem entender? Esse raciocínio é muito importante. Essa é a luz do Espiritismo, é a luz da verdade. É o que o Espiritismo vem nos trazer, que chama-se a justiça de Deus. É a gente compreender a justiça de Deus. Então daí você vai entender Jesus dizer para Pilatos, hoje, gente, dia 31 de março, desculpa até, eu acho que tem horário, até por lei aqui, né, tem que fechar. Mas hoje nós estamos vivendo muitas efemérides. Dia 31 de março, dia 2 de abril vai ser a Páscoa. A Páscoa é quando sexta-feira Jesus foi julgado, foi crucificado. No domingo ressuscitou. Nós estamos diante, hoje, 31 de março, é a data de desencarnação de Allan Kardec.
Ele desencarnou no dia 31 de março, para o entardecer, para o anoitecer, com um aneurisma fulminante. Então hoje é dia de efeméride, dia 2 de abril, aniversário de Chico. Chico Xavier nasceu dia 2 de abril, quer dizer, depois de amanhã comemoraria aniversário. Lá no infantil está em festa, 68 anos. Então hoje teria vários assuntos que eu poderia abordar aqui com vocês. Mas eu gostaria quando a gente pensa em Allan Kardec, na desencarnação, a grande homenagem que a gente pode fazer ao codificador do Espiritismo é apresentar a sua doutrina. E a doutrina que os espíritos, a doutrina dos espíritos superiores que ele codificou. Então, que ele apresentou ao mundo, ele foi o intérprete dos espíritos superiores. Ele que transformou a doutrina em algo didático para nós. Então, deixou claro para nós que aquilo que Jesus veio nos dizer, meu reino não é deste mundo, quando ele foi preso na sexta-feira, que ele está sendo usado o feriado, né? Então, quando ele foi preso lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane, quando vieram prender, amarraram suas mãos, que o levaram para Anás, depois para Caifás, depois para Pilatos, depois Pilatos mandou para Herodes, depois Herodes mandou de volta para Pilatos, e quando ninguém mais sabe o que fazer, Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Que ele responde: meu reino não é desse mundo. Quer dizer, primeiro ele vai dizer: tu dizes, ou alguém disse a você. Ele vai perguntar para Pilatos, mas Pilatos insiste: tu és rei. Ele fala: meu reino não é deste mundo. Então aí Allan Kardec abre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espírito para falar na vida futura. O reino de Jesus não é um mundo de expiação e provas. É o mundo dos espíritos libertados do mundo de expiação. Então aí é que nós vamos entender a importância de enfrentarmos com galhardia as nossas angústias, os nossos momentos de aflições, as nossas dores. Mas não precisamos fazer isso sozinhos. É só entendermos que nós estamos amparados por espíritos protetores, por espíritos familiares, por espíritos amigos, que tem os espíritos superiores que a gente pode pedir ajuda, como foi feito aqui, e com isso a gente vai andando. Quando terminou tudo isso, daí agora concluindo, o Dr. Bezerra ele dá uma olhada no ambiente, ele dá um ensinamento que eu quis pôr para vocês, não queria ter perdido, que diz assim, ó: na câmara da Angelita reinava consoladora paz espiritual. Já ninguém mais estava fazendo atendimento, não, já tinha passado tudo. Vibrações harmoniosas dulcificavam o ambiente num como sussurrar enternecido de prece, mas ninguém orava. Então isso é depois que tudo passou naquela calmaria, ainda havia muita harmonia. Pelo menos não julgava orar. A personalidade que de si despendia tão sedutoras irradiações. Opa, tem alguém no ambiente ainda irradiando energia que parecia uma prece. Sim, porque nem sempre uma prece é real somente quando se dirijam exortações a Deus ou a seus mensageiros no intuito da oração. Uma leitura edificante que retempere ou enobreça a mente, pensamentos altruísticos de amor ao próximo e beneficentes em favor ao próximo ou de si mesmo poderão repercutir nos fluidos cósmicos, encaminhando para o alto os altos círculos do bem e daí carrear para o coração de quem assim procede, de quem está fazendo uma leitura edificante, está tendo bons pensamentos, quer dizer, não deixa de estar trazendo para si os bons fluidos, atraindo para si. Sim, no aposento da Angelita ninguém orava, era tão somente a Sara. Sara é a mulher que falava em prece para Santo Antônio, de joelhos do lado da cama. A jovem viúva, que é a cabeceira da amiga que estava ali inanimada, abria diante de si um pequeno livro e percorria atento as suas páginas em leitura suave e restauradora. E o Dr. Bezerra faz questão de dizer até qual era o livro. Tratava-se do livro Imitação do Cristo, de Thomas Kempis. É lá do século XV esse livro, é 1400 e pouco, em cujas lições sorviam efetivamente doces mananciais de consolação e esperança. Aí ele vai na página 30 do livro que ela está lendo e diz assim, ele diz a frase que está no livro: com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza.
A simplicidade procura Deus, a pureza o abraça e flui. Conserva a pura consciência e sempre terás alegria. Aí voltou a tocar lá naquele livro do século XV, e ele está falando da paz da consciência, né? Que aí eu comentei já naquele momento. E encerrando no livro, comenta Dr. Bezerra, está escrito: chega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te à sua fidelidade, que só Ele te pode socorrer quando todos te faltam. Muito obrigado. Está aí a mensagem do nosso amigo, querido Dr. José, filho da nossa casa, que aqui que você começou a conhecer a doutrina espírita, não é, Zé? E nós somos tão agradecidos a você pelas suas mensagens, pelo trabalho que você faz para cada um de nós, pela doutrina. Nós só temos que te agradecer a sua força, a sua coragem de estar aqui conosco nesta noite. Então, não vou dizer mais nada para não estragar o brilho da tua mensagem e também não perturbar esse ambiente que estamos aqui agora desfrutando, esse ambiente de paz que envolve a cada um de nós. Fui convocado pela Ana e então eu quero, com muita gratidão, pedir que possamos sair daqui hoje repletos com o que ouvimos e possamos entender a maravilha e a beleza da prece e da prontidão do Mestre em atender aos nossos pedidos, e que tenhamos ouvidos para ouvir e sentimentos para sentir e coração para podermos desfrutar disso tudo. E agradecemos imensamente essa oportunidade que temos de ouvir o Zé Antônio e de tê-lo aqui conosco mais uma vez, e que possamos aprender sempre. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus.